Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 28 de outubro de 2024, 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Esse vídeo vai ser um videozinho curto, eu ainda não iniciei minha viagem para Kiev, mas ainda já estou na preparação aqui, arrumando mala, comprando as últimas coisas, ajustando tudo. Uma viagem de 3 meses demanda um bocado de preparação, então estou na atividade. Vai ser um vídeo curto por conta disso, e os próximos vídeos nos próximos dias devem ser curtos também. Eu agradeço a compreensão de vocês, mas eu não vou deixar de passar para vocês aqui as informações mais significativas, mais importantes do que está acontecendo na Ucrânia. Até o final da semana eu chego lá em Kiev, e aí lá, estando no hotel por lá, os vídeos voltam à normalidade, eu volto a fazer os vídeos normais aqui, não vai faltar vídeo ao longo desse tempo todo de viagem, né? Bom, essa noite os russos fizeram ataques com drones mais uma vez contra a Ucrânia. A Ucrânia, por sua vez, respondeu atingindo uma destilaria aqui em Voronezh, destilaria que parece que produz álcool, etanol, tá? Ou seja, produz combustível, né? A visão dos ucranianos é que essas destilarias estão sendo usadas pelo exército russo para a produção de algum tipo de combustível, ou talvez combustível de foguete, talvez combustível dos drones Shahid, combustível de alguma coisa que é importante destruir essas destilarias aqui, é o que os ucranianos têm feito, né? Também teve um ataque aqui em Berdyansk, na cidade temporariamente ocupada pelos russos aqui de Berdyansk, foi destruída uma ponte ferroviária aqui, provavelmente para minar o uso do porto de Berdyansk pelos russos aqui, né? Ou seja, essa ponte ferroviária destruída aqui impede que os russos usem esse ramal que chega aqui até o porto da cidade, né? Bom, também teve uma série de ataques aqui na Crimeia, tá? A gente não tem muita informação sobre esses ataques na Crimeia, apenas o relato de um monte de gente que ouviu barulhos ali. E finalmente, na linha de frente, nós temos problemas em Pokrovsk, hein? Os russos conseguiram avançar aqui, a situação ficou crítica em Selidov e em outras áreas aqui da região. Selidov parece que foi tomada pelos russos. Aqui também em Kurahivka também teve avanço pelos russos, a situação ficou complicada por aqui, tá? Eu espero que os ucranianos tenham algum plano aí para conter esse avanço russo aqui nessa região, né? Por outro lado, a economia russa mostra cada vez mais sinais de falência completa, né? É aquilo que eu falo, né? A hora mais escura é logo antes do amanhecer, né? Ou seja, a gente está vendo problemas aqui nos ucranianos, mas não tem ilusão não, tá? Os russos estão muito mal também do ponto de vista econômico. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estado Robocrático do Meu Ovo Direito, Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bem, houve um ataque com 100 drones Shahid, 90 dos quais foram derrubados tanto pela defesa antiaérea ucraniana quanto por guerra eletrônica, 66 derrubados pela defesa antiaérea, 24 por guerra eletrônica, outros 4 voltaram para a Rússia e no final das contas 6 atingiram objetos civis ali na Ucrânia, foi reconhecido pelas forças aéreas ucranianas, né? Isso tem se tornado uma constante lá na Ucrânia. Os ucranianos, por sua vez, atingiram aqui 2 destilarias na região de Voronezh, de acordo com a inteligência russa, né? O propósito dessas instalações é produzir combustível de foguetes, segundo eles estão dizendo aqui. Segundo a Rússia, eles teriam interceptado 20 drones em Belgorod, Bryansk, Voronezh e Kursk, ou seja, nessas regiões aqui próximas da Ucrânia, Belgorod, Kursk, Voronezh, Bryansk, coisa e tal, mas as refinarias foram atingidas nessa região aqui de Voronezh, né? E acabaram pegando fogo ambas as refinarias. Tem aqui a imagem das refinarias aqui, dá pra gente ver aqui o incêndio ali, né? Pegando fogo na refinaria, na destilaria, né? A verdade é que destilaria e refinaria não deixa de ser coisas muito parecidas, tá? Ambos, o processo que se faz numa refinaria é destilação e refino, né? Enfim, aqui está também um incêndio lá na outra destilaria ali em Voronezh, né? Bom, a gente tem aqui algumas informações, segundo o Igor Girkin, aqui são os prédios que pegaram fogo aqui nessa destilaria, né? Na região ali de Voronezh, e tem aqui a descrição do que aconteceu ali pelos russos, a confirmação do que aconteceu, as imagens que a gente já viu, mais informação dos russos aqui, ó. Na última noite, 2 empreendimentos na região de Voronezh foram atacados por veículos aéreos não tripulados, né, por drones, né? 2 empregados do empreendimento foram feridos
no distrito de Aninsky, e um foi direcionado para um tratamento importante e outro um tratamento menos grave, né? O fogo foi extinto 2 horas da manhã e danificou vários prédios e estruturas de vários propósitos, bem como equipamentos. Fora do empreendimento, incêndio também atingiu 2 garagens com veículos, enfim, continua aqui descrevendo. Aqui no segundo local, em Novokopersk, é uma outra, a segunda destilaria. O teto de um dos prédios e um container foram danificados, mas não houve fogo, segundo estou dizendo aqui. Mas a gente vê o incêndio ali, parece que teve incêndio dos dois lados, né? Bom, então é isso daí. Tem aqui mais a informação aqui, ó. A Ucrânia está usando isso justamente para destruir a máquina de guerra russa. Justamente são as produções de combustível usado pela máquina de guerra russa que os ucranianos estão atingindo ali, né? São destilarias, mas de novo, destilaria dá para produzir combustível também no final das contas, né? Bom, isso aqui não tem nada a ver com a Ucrânia, é um acidente aparentemente, mas pegou fogo também no mercado em Voronezh. Então isso aqui é um mercado lá em Voronezh, pegando fogo ali no centro da cidade, aqui na cidade de Voronezh mesmo. Voronezh, né, como vocês sabem, é o nome desse oblast todo aqui, mas também é o nome da cidade que é a capital do oblast. Essa aqui é a grande cidade aqui onde pegou fogo esse mercado. Mas isso daqui não tem nada a ver com a Ucrânia, foi só um incêndio acidental. Da mesma forma, esse outro vídeo aqui que mostra uma coluna da altura de um prédio de não sei quantos andares, isso aqui é em Moscou, tá? Isso aqui foi uma falha no sistema de água e esgoto de Moscou, que fez uma bela fonte de merda jogando no ar aqui, e altura de prédio de vários andares aqui, que está jorrando lá em Moscou, isso daqui, né? Realmente eu imagino que vai ser uma coisa belíssima em termos de odor ali na cidade hoje, né? Mas também não tem nada a ver com a Ucrânia, isso daqui é só um acidente por lá, né? Agora, a Ucrânia fez também ataques contra territórios temporariamente ocupados pelos russos, né? Aqui, deixa eu tirar a minha cabeça daqui. Aqui é uma pontezinha ferroviária que tem ali na cidade de Berdiansk, que vocês podem ver aqui. Essa ponte foi atingida por um míssil ucraniano, não se sabe se um drone ou um foguete, um míssil, mas enfim, ela foi atingida e destruída aqui nessa região, né? Então ela faz parte de um ramal aqui que abastece, que chega, um ramal ferroviário, que chega até o porto de Berdiansk, e esse ramal vai ficar interrompido pelo menos por um tempo até eles consertarem essa história aqui em Berdiansk, né? A gente não tem imagens do ataque no local, mas a gente já tem essas informações de que foi um sucesso esse ataque, né? Além disso, a gente teve 30 explosões que foram ouvidas ao longo da noite na Crimeia ocupada, de acordo com os residentes locais. Cerca de 20 explosões aconteceram no distrito de Jankoy. Jankoy é nessa região aqui da Crimeia, temporariamente ocupada pelos russos. É um grande hub de transporte aqui, vocês podem ver. Chegam várias estradas e várias linhas férreas aqui em Jankoy, então é uma cidade muito importante. E está temporariamente ocupada pelos russos e é usada como um centro de logística pelos russos aqui, né? Então, aqui em Jankoy houve 20 explosões, outras 8 em 2 cidadezinhas aqui mais ao sul, Simferopol e Krasnohardivsk, aqui entre as 2 cidades, né? Então a gente não sabe ainda o que foi atingido, qual foi o objetivo desse ataque, nem sabemos se teve sucesso, mas a gente sabe que houve o ataque porque teve o som da explosão, né? Bom, a gente tem informação também que a inteligência ucraniana captou sinais entre forças russas discutindo um incidente no transporte de tropas norte-coreanas aqui, ou seja, as tropas norte-coreanas passaram por essa estrada aqui, segundo informações dos ucranianos, chegando aqui já em Kursk. Então, muito em breve, a gente deve ver tropas norte-coreanas na linha de frente aqui em Kursk, e vamos saber qual vai ser o resultado que isso vai ter na guerra geral por aqui, né? O que se ouviu parece uma confusão com papelada, que estava faltando documentação e não sei o que lá. A Rússia, vocês sabem, é um país extremamente burocrático, cheio de corrupção, cheio de burocracia, então estavam falando isso daqui, mas de qualquer forma, a grande questão que todo mundo está fazendo vai fazer diferença ou não as tropas norte-coreanas, né? Vamos descobrir, mas infelizmente a situação não parece muito boa já do jeito que está, tá? A gente teve um avanço russo aqui em Selidov, aqui no fronte de Pokrovsk. Selidov, os russos já tinham começado um ataque a Selidov alguns dias atrás, mas os ucranianos ainda estavam batalhando aqui na cidade, né? Parece que infelizmente não, a cidade foi perdida para os russos.
Os ucranianos ainda estão nos arredores da cidade, mas o grosso da cidade foi tomado pelos russos, infelizmente. Então, um avanço importante dos russos aqui. Selidov é basicamente a última cidade importante antes de Pokrovsk. Ainda tem aqui Mirnograd, ainda tem aqui, né, pelo leste, ainda tem Minorgrad para proteger Pokrovsk, mas pelo sul, caindo Selidov, não tem mais nenhuma grande proteção aqui. A coisa se complica para os ucranianos aqui no fronte de Pokrovsk, né? É um avanço que a gente não esperava. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. E não apenas isso, mas também aqui em Kurahivka também teve avanço aqui na região de Girnik. Os russos tomaram Girnik. Isso aqui a gente já tinha falado alguns dias atrás, mas parece que eles avançaram mais um pouco aqui em Kurahivka, no fronte aqui de Kurahove, que é preocupante também nessa situação aqui, né? Bom, também aqui, isso aqui a gente já tinha avisado que os russos estavam em Shakhtarsk e Novo-Ukrainka. Isso é preocupante e a grande notícia que a gente tem aqui, isso aqui, o fato dos russos terem avançado aqui no meio não faz diferença, tá? Mas isso mostra que os ucranianos não conseguiram desalojar essa ofensiva russa aqui, o que é preocupante mais uma vez por aqui, né? A gente vê aqui um monte de tropas ucranianas retrocedendo nessa região e nenhuma tropa chegando para fazer a cobertura aqui nessa área. Então eu fico muito preocupado com essa situação aqui. Vamos aguardar para ver qual é o plano nessa área por aqui, né? Bom, aqui em Kurahove, aqui é só um mapa mostrando o indício, aqui não tem nenhuma mudança aqui. Bom, em Kupiansk nenhuma mudança, não mudou nada por aqui. Também aqui em Kursk os ucranianos tiveram um avanço aqui nessa região, ou seja, conseguiram retomar uma área grande aqui nessa área aqui, o que é uma coisa positiva. O avanço russo ficou mais limitado aqui em Lyubimivka, já há alguns dias que os russos não conseguem avançar aqui, então isso é uma boa indicação da situação em Kursk, né? Em Kursk, como a gente falou, vão chegar agora os norte-coreanos. A grande dúvida é, vão fazer diferença ou não vão fazer diferença, né? Fora isso, nenhuma outra mudança aqui na região de Kursk, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre como o esforço de guerra russo está se tornando cada vez mais estressado, né? A economia russa gera cada vez mais problemas para o Putin, mas isso a gente já mencionou ontem, a gente vai falar mais um pouco sobre isso hoje também, tá? Mas a gente já falou sobre isso aí alguns dias atrás, a economia russa está cada vez pior, né? Bom, a gente teve informação de um drone ucraniano ativado por magnética, né? Por ação magnética. Então repara nesse vídeo aqui, ó, o drone pousa aqui na estrada, ele pousa numa estrada e fica parado ali, parece que acabou a bateria, parece que está sendo desligado. Aí começam a passar alguns veículos aqui na estrada, e se a gente for ver mais adiante, o drone explode. Aqui, quando passa um veículo, o drone explode. Ou seja, o drone seria ativado magneticamente pela presença de um objeto de metal, né? Os russos estão preocupados com isso, que seria uma nova arma ucraniana. Não funcionou muito bem dessa vez, tá? Você vai ver aqui, o carro passa, não acontece nada. Aí vai passar um outro carro aqui perto e a coisa explode depois que o carro já passou, então meio que não deu certo dessa vez. Mas isso pode indicar uma nova arma importante para os ucranianos ali na linha de frente, né? Bom, o David D está apontando uma coisa que a gente já falou aqui também sobre a falta de veículos blindados pelos russos, né? Cada vez se vê menos veículos de transporte de pessoal pelos russos. Como a gente já falou, menos tanques é compreensível porque realmente os tanques têm tido uma utilidade menor nessa guerra devido aos drones. Mas veículos blindados de forma geral são muito importantes e os russos têm usado cada vez menos deles, indicando que há falta de blindados pelos russos ali. Os russos estão chegando numa situação crítica nessa guerra, né? Bom, o Arthur Harry fala aqui, reproduz aqui na verdade uma crítica feita por soldados ucranianos que estão lá em Pokrovsk com críticas ao comando na região, né? Parece que os soldados estão reclamando da construção de pontas de estruturas defensivas na região, falta fortificações, não tem muitas fortificações e coisa e tal. Então eles estão preocupados com esse tipo de coisa, que a retaguarda ucraniana, que poderia estar fazendo linhas defensivas, não está conseguindo produzir essas linhas defensivas de forma suficiente, permitindo a continuidade do avanço russo ali na região, né? Então essa é a crítica do pessoal aqui aos ucranianos. É uma coisa preocupante mesmo, como eu falei para vocês. Se os russos conseguirem tomar Pokrovsk aqui, basicamente não tem nenhuma linha defensiva ucraniana depois disso. Então precisa se construir essas linhas com muita rapidez, né?
É lógico, o ideal é segurar os russos antes de chegarem a Pokrovsk, mas do jeito que a coisa está caminhando, aparentemente não vai acontecer, né? E aí o grande risco é essa ruptura da linha defensiva ucraniana aqui. Esperamos que não aconteça isso, né? E de qualquer forma, o próprio Arthur Harry traz aqui também a informação sobre o crescente colapso da economia russa. A gente já falou isso alguns dias atrás. Os russos continuam avançando muito pouca coisa, né? O risco é esse, se tomarem Pokrovsk, pode ser que eles consigam avançar mais rapidamente, mas a gente espera que não chegue a isso, né? E ao mesmo tempo, cada vez mais começa a faltar principalmente manteiga na Rússia. Parece que manteiga já virou um artigo de luxo na Rússia. Uma série de outros produtos estão faltando. O aumento da... Aqui, esse aqui é manteiga. Uma série de outras coisas estão também com falta na economia russa e a inflação continua subindo, apesar do aumento da taxa de juros lá na Rússia, né? Ou seja, a economia russa está indo para o buraco e muito em breve vai mostrar aí sinais de esgarçamento no próprio esforço de guerra russo. Vamos aguardar. É aquilo que eu falo para vocês, né? A noite é mais escura logo antes da manhã, né? Estamos numa situação crítica na Ucrânia, não tenha dúvida. Eu estou indo para lá, eu vou acompanhar de perto o que vai acontecer nos próximos dias, mas eu tenho certeza que vão ser notícias positivas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.